sempre igual. Amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 pra 6. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir, nunca mais cair na mesma rede. Eu vou, eu vou, eu vou. Beleza, isso foi para que nos acompanham através dos nossos canais no YouTube, no Facebook. Vá lá e participe conosco, se inscreva se você ainda não se inscreveu, dê o seu like e nos ajude nesse ministério de pregação da palavra do Senhor. Você pode compartilhar os nossos cultos, você pode compartilhar as mensagens, nós estamos separando os cultos e as mensagens. Você pode separar, você pode encaminhar o culto completo ou somente a mensagem. Vai lá no canal e encaminha, compartilha. Muitos familiares seus precisam ouvir a palavra do Senhor, precisam compartilhar o amor de Deus, e nós temos essa oportunidade que nos é dada. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto que nós tributamos ao nosso grande Deus. Amados, tem sido momentos de muitas experiências, esses momentos que temos passado. São momentos, muitas vezes, de aflição, de inquietação, depressivos até, mas têm sido momentos de muita experiência. Aqueles que têm aproveitado para dedicar tempo com Deus, para experimentar do amor de Deus, para trazer à memória aquilo que Deus lhe tem feito e que está fazendo nesses dias, e observar a maneira como Deus está agindo. Deus providenciou para nós esse momento, não que Ele criasse a circunstância em si, mas preparou ambiente para que nós pudéssemos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos. Essa semana, mais uma vez, semana de bênção, terça-feira,
nós estamos tendo as nossas reuniões de oração, nossa sala de oração, e tem sido gratificante a participação, seja da igreja, seja também irmãos de fora que estão participando, de fora do estado, que estão entrando na sala, participando conosco. Semana passada tivemos a presença do pastor Edson, que esteve conosco, nos dando a sua presença, nos abençoando também. E na última quinta-feira tivemos também um estudo maravilhoso. Deus nos tem abençoado grandemente. E sábado foi um tanto corrido. Nós tivemos uma reunião com a diretoria, com a liderança da igreja, analisando a possibilidade de voltar agora ou não, e analisando os prós e contras, as circunstâncias, fomos unânimes em concluir que devemos aguardar um pouco mais. Já que ficamos até aqui, então vamos aguardar um pouco mais para tranquilizar. Deus está agindo de maneira muito preciosa. Logo nós estaremos longe dessa situação que nós enfrentamos e nós estaremos, consequentemente, retornando à casa de Deus com mais tranquilidade. Tivemos uma live da nossa MCM, parabéns às irmãs, maravilhoso trabalho, que seja um estímulo para que as irmãs possam fazer mais vezes, que a nossa escola bíblica dominical também se anime a fazer esse trabalho. Os professores podem gravar a sua lição e passar para os seus alunos, para que possam também acompanhar. Nós temos a plataforma Zoom à nossa disposição, que nos ajuda nesse momento e é muito importante. E tivemos depois, através do Instagram, uma live da nossa juventude e, mais uma vez, parabenizamos nossos jovens, trabalho maravilhoso, nossa gratidão ao pastor Felipe, que nos trouxe o estudo, aquela palestra interativa muito boa, e também queremos aproveitar para agradecer os preletores anteriores, que antecederam o pastor Felipe nos dias anteriores. Os nomes não tenho aqui no momento, mas os irmãos sabem, aceitem a nossa gratidão por isso. E nesta manhã nós tivemos um culto precioso, impactante. Nosso irmão Levi, com a equipe aqui, fazendo um trabalho alusivo aos embaixadores do rei. Nós teremos no próximo dia 25, dia 25, né, Levi? Que é o Dia Nacional do Embaixador do Rei. Então, hoje nós comemoramos em nossa igreja com uma programação muito interessante. Se você quer participar, vai lá no canal da nossa igreja, PIB São Sebastião, lá no YouTube ou no Facebook, e você vê esse culto de hoje, que foi realmente muito impactante, muito gostoso ver o significado, Levi, nossos embaixadores, como Deus trabalha na vida dos nossos embaixadores. Eu estava analisando, enquanto acompanhava o culto, eu estava analisando como Deus trabalhou a sua vida. Você dando o seu testemunho, mesmo de forma indireta, desde o início, falando sobre como Deus trabalhou a sua vida. Isso foi importante. Eu queria até que você falasse alguma coisa sobre essa sua experiência nesse período de embaixador do rei. Então, pastor, deixa eu aparecer aqui rapidinho, né? Boa noite, irmãos. Estou hoje de assistente aqui com o pastor e na minha vida, a vida de embaixador, ela foi muito clara, né? Ela foi muito clara. A minha trajetória como cristão dentro da Organização dos Embaixadores do Rei, ela foi muito marcante. Primeiro porque eu não conhecia Jesus tão bem depois quando eu comecei a frequentar Embaixadores do Rei, na realidade. Eu simplesmente fui para algumas reuniões, conheci um amigo que era da embaixada e ele acabou me levando para conhecer. Quando eu conheci a embaixada, eu me fortifiquei, comecei a falar tema, divisa, gritar assim, com muito ânimo. E aí eu fui para o meu primeiro Anver, que foi em 2005, né? Com os embaixadores do rei, a primeira igreja batista no Guará. E lá sempre tem a noite de conversão, né? Que justamente é o último, é o sábado, é o último culto noturno que tem, né? E aquela experiência já de ter ficado ali, aprendido tanta coisa e saber o que é a vida cristã sendo vivida intensamente,
E para quem já sentiu o primeiro amor de Deus no coração e saber que aquilo no meio de uma viagem, no meio de amigos e pessoas contentes ali, e você saber que a pureza daquilo, sem maldade nenhuma, todo mundo com o mesmo motivo que é louvar a Deus, sem ninguém aparecer, sem ninguém... Assim, eu não lembro quando eu fui para lá, assim, no dia do culto, até hoje aqui que eu tenho na minha cabeça, eu não tenho na mente quem foi o pregador, eu não tenho na mente quem estava cantando. Eu lembro das músicas, eu lembro dos gritos de guerra que a gente gritava lá, eu lembro muito de sentir a presença de Deus, aquela paz de espírito que você tem na hora que você fala assim, nossa, o amor de Deus agindo nas nossas vidas é maravilhoso. E isso me fez guiar na minha vida. Toda vez que eu penso em desistir, largar tudo, quando o pastor me manda mensagem no meio da semana, eu falo, não, eu já cansei disso. Aí eu lembro daquilo e penso assim, ó, vou ser embaixador do rei. Uma vez, sempre embaixador do rei. Então esse testemunho eu levo para qualquer lugar e eu não canso de falar isso com as pessoas, os meus amigos que me conhecem sabem que eu sou embaixador do rei. Alguns ficam rindo, né, embaixador do rei, não sei o que, mas isso é muito orgulhoso para quem é embaixador e eu sinto orgulho de ser embaixador. Como dizia o cântico, né? Eu tenho orgulho de ser embaixador e você também. Quando nós passamos, todo mundo diz, você é embaixador e é feliz. Então essa é a experiência que eu tenho. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Levi. E que esse testemunho, que essa experiência possa motivar a muitos outros e muitos embaixadores que já passaram por essa experiência preciosa, que se animem a criar embaixadas na sua igreja, inclusive você, Levi, porque eu sei que quando retornarmos à igreja, nós começaremos uma embaixada aqui com a graça do nosso Deus. O irmão Mauro aí, pode voltar aí, as ativas, né, Mauro? Aí, tá vendo, Mauro? Já vamos ter a nossa embaixada na PIBS novamente, que já tivemos uma embaixada forte aqui estamos saudosos disso e nós retornaremos com a graça do Senhor. Amados, vamos orar então nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, agradecendo a vida, agradecendo a organização Embaixadores do Rei, que nesse ano parece que já passou dos 70 anos de existência, e nós louvamos muito a Deus pela vida daqueles que trabalharam nesta organização. Vamos orar também pela nossa igreja, pelos irmãos que estão enfermos, lembrando o pedido da nossa irmã Lina, que na próxima terça-feira aguarda uma resposta do Senhor sobre uma questão que ela está colocando diante do Senhor, e nós estamos orando, pedindo a Deus também as bênçãos sobre a sua vida. Eu quero também pedir oração sobre a minha filha Lani, que está fazendo alguns exames nesta semana, aguardando resultado também, e que Deus esteja orientando todo esse processo e que ela possa tranquilizar o seu coração, que Deus está no controle. E continuar orando pelos nossos irmãos que na igreja, também alguns que estão enfermos, que Deus tenha misericórdia, e orar pela nossa nação, por esse momento que ainda estamos passando, mas que estamos pela fé caminhando para o final, com a graça do Senhor, e nós cremos nisso. Vamos orar então, onde você estiver nesse momento. Unamo-nos nesta súplica ao nosso Deus e nesse momento de gratidão e de adoração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, tão somente por isso, nós estamos prostrados diante do Senhor em sincera adoração ao nosso Deus. Nós estamos tributando a Ti esse culto com toda a alegria do nosso ser, a nossa alma se alegra no Senhor, bendiz o Teu nome, porque verdadeiramente o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. E agora, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor tudo quanto aqui fizermos nesta noite, seja realmente para a glória do Teu nome. Tudo que já fizemos hoje, o culto desta manhã, que nós rendemos a Ti e elevamos a Ti a nossa gratidão pelo Levi, pela equipe que fez. E agora, Pai, rogando ao Senhor pela organização Embaixadores do Rei no Brasil, por toda a sua liderança, por todos aqueles que têm trabalhado nas igrejas, nas embaixadas, ó Deus, trabalhando vidas para a glória do Senhor.
Pai, que a tua bondade possa se manifestar de tal forma que esta motivação de trabalhar o homem de amanhã para não ter que consertar o homem de amanhã, mas poder, ó Deus, trabalhar o homem de hoje, o menino hoje, para que o homem amanhã não precise ser consertado. Ó Deus, que esta visão possa falar mais alto, que haja disponibilidade de líderes, de embaixadores que passaram por essa organização, para que implantem em nossas igrejas mais organizações como esta, que possa edificar vida de meninos que sejam homens maduros no futuro. Pai, nós queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, Deus. Seja os nomes que nós citamos aqui, seja os nomes não citados. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que possa o Senhor colocar a tua mão de graça, de bondade sobre a nossa vida. Irmã Iranete, Leila, ó Deus, Luísa, Lane, ó Pai amado, e tantos outros que estão neste momento passando por um momento de inquietação devido à enfermidade, que possam gozar da paz, da segurança que só o Senhor pode dar. Nós oramos também por aqueles que ainda estão enfrentando a crise da pandemia, aqueles que estão afetados pelo vírus e as famílias que estão, ó Deus, impactadas por ter os seus membros infectados. Deus, que o Senhor esteja agindo e esteja operando milagres na vida daqueles que passam por esta experiência tão ruim. Ó Deus, que os nossos governantes sejam sábios e temam ao Senhor e possam com humildade ceder às evidências do que pode ser o melhor para impedir a expansão deste vírus. Que o Senhor, como sempre, está no controle, que nós possamos sentir esta segurança de que o Senhor nos está conduzindo. Pai amado, para a tua glória, para a tua honra, abençoa esta nação. Ó Deus, converte essa nação para o Senhor. E que esses momentos que têm sido tão compartilhado o teu evangelho possa impactar vidas para que se rendam a Jesus. Abençoa a mensagem desta noite, que ela alcance os nossos corações. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Levi, nós vamos ler a palavra do Senhor agora e você vai fazer esse recitativo bíblico aí, porque os irmãos que estão acompanhando, aqueles que estão acompanhando conosco, vão observar a mensagem desse texto sagrado que fala sobre esta entrega da vida ao Senhor. Vamos ler esse texto. Amém. O texto se encontra em 2 Crônicas 29, de 11 a 14. Leamos nós. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós somos privilegiados quando nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. É a maneira como nós somos cooperadores de Deus. É a maneira como nós cooperamos com o Senhor, entregando a Ele, devolvendo a Ele parte do que Ele nos dá. Tudo vem dEle, tudo vem das suas mãos, o nosso trabalho, o nosso lidar, o nosso sustento, tudo vem das mãos do Senhor. E às vezes o inimigo tenta colocar em nossa mente, em nosso coração, que o dízimo é invenção da igreja, é invenção do pastor. Não é invenção de Deus, queridos. Deus já deixou na sua palavra esta orientação para que nós pudéssemos trazer ao altar do Senhor todos os dízimos, todas as ofertas. Então, quando nós colocamos no envelope o nosso
dízimo e consagramos ao Senhor, nós estamos adorando ao nosso Deus, com liberalidade, colocando no altar do Senhor. E eu louvo muito a Deus, porque a primeira igreja batista em São Sebastião tem procurado ser fiel ao Senhor. Os irmãos têm sido grandemente abençoados. E à medida que são abençoados, Deus trabalha os seus corações, lhes dando mais, para que eles possam devolver ao Senhor, para que nós possamos devolver ao Senhor tudo o que vem dele. E aí é o que o salmista Davi, nessa experiência, quando ele está dizendo ao povo, nós entregamos, nós colocamos diante do Senhor tudo, porque vem dele, e nós damos a ele apenas do que vem. E é isso que nós vamos fazer agora. Se o irmão ainda não entregou o seu dízimo esse mês, faça-o com amor, com liberalidade. É o momento da igreja se alegrar no Senhor, se comprazer no Senhor. Então, se o irmão não entregou ainda, não deixe de entregar. Faça isso com toda a alegria do seu coração, porque é bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua alma. Ser fiel ao Senhor, adorar ao Senhor com os seus bens. Vamos fazer isso agora. Nossa canção, fomos criados pra te adorar, de glória e majestade, vestido estás, teu é o domínio e o poder, acima de tudo. Acima de tudo, cantarei enquanto houver fôlego, cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Enquanto eu existir, mesmo em dias difíceis, dizimarei. Digno, Senhor. Nossa canção, fomos criados pra te adorar, de glória e majestade, vestido estás, teu é o domínio e o poder, acima de tudo, acima de tudo, cantarei enquanto fôlego, cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Cantarei enquanto houver fôlego, cantarei enquanto eu existir. Mesmo em dias difíceis, cantarei.
Santo Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço pelos dízimos, Senhor, que tem colocado no altar, te agradeço pela oferta de cada irmão, Senhor, te agradeço porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um, Senhor, para estar dizimando na tua casa, papai. Abençoa as pessoas que não puderam, Senhor, esteja tocando o coração delas, esteja abençoando as suas vidas, seja problema de saúde, financeiro, seja problema de trabalho, abra as portas de emprego para essas pessoas, Senhor. Isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, agora com o cântico Vitória no Deserto, ao bom som de... há um estilo, né? Um estilo banda som de crente. Meu irmão, sinta a vontade de cantar, cante junto conosco, cante com vontade, igual o embaixador do rei, hein?
por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos recebido do Senhor. Nós somos muito gratos ao nosso Pai eterno. Essa semana estou tentando lembrar aqui, eu creio que não temos aniversariantes nessa semana. Tivemos no mês passado, mas nós tivemos hoje o aniversário do senhor Ayrton, que é o pai do Levi. E nós queremos pedir a Deus que derrame sobre a vida dele as suas mais ricas bênçãos e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar a sua vida de tal maneira que ele compreenda a profundidade do amor de Deus, se renda ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Parabéns, senhor Ayrton, que Deus abençoe a sua vida. Amados, nós queremos refletir nesta noite sobre o tema muito importante: pessoas que se escondem de Deus. Pessoas que se escondem de Deus. Você vai acompanhar conosco a leitura do texto de Gênesis, no capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 10. E depois nós leremos também o versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios. E você vai acompanhar comigo essa leitura agora para entender melhor o que nós queremos transmitir nesta noite através do texto sagrado, incluindo muitos textos bíblicos que nós queremos, em forma de estudo nesta noite, compartilhar esta experiência que muitos têm de se esconder de Deus, experiência que começou lá no Éden com os nossos primeiros pais. Então a palavra de Deus assim nos diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Pai querido, fala-nos através da Tua palavra agora, que possamos ter a capacidade de compreender, de entender o que o Senhor quer nos falar. Pedimos que o Senhor nos capacite a reconhecer os nossos pecados, a confessá-los, deixá-los, para que possamos alcançar a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. A Bíblia registra que Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O salmista Davi, no Salmo 8, ele viria afirmar que Deus criou o homem como a coroa da criação. E ele diz, de glória e de honra o coroaste. O Salmo 8 diz que Deus nos fez um pouco menor do que ele. Uma criatura à semelhança dele. E essa semelhança ela é muito interessante. O tempo não nos permite aqui entrar nesse detalhe, mas a semelhança de sensibilidade, de compreender as coisas espirituais, eu entendo que é esta maior. Por isso que o homem tem uma identificação com Deus. Por isso que o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele diz que Deus colocou na mente do homem a ideia do eterno. Porque exatamente por essa ligação próxima, por isso que mesmo aquele que se diz ateu, no momento de aflição, no momento de agradecer, ele se trai e diz graças a Deus. Por quê? Porque dentro dele há esta ligação íntima com Deus que faz o homem desejar a presença de Deus na sua vida. Continuando o texto bíblico de Gênesis, do capítulo 2, versículo 15, diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e então o colocou no Éden para guardar e para lavrar o jardim. Vendo Deus que o homem estava só, ele também tratou de fazer-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, diz o texto. Ele passou a colocar, a observar, segundo nós lemos em Gênesis, capítulo 2, versos 18, 21 e 22, nós vemos que Deus criou a mulher como ajudadora, como auxiliar, mas também lhe deu ordem de comportamento e conduta. Nós vimos no versículo 15 do capítulo 2 que Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cuidar. Vimos que Deus lhe dá uma ajudadora. E agora vemos que Deus também lhe dá normas de conduta, normas de comportamento. Como eles deveriam viver e como eles deveriam agir na sua função também de mordomos. Havia a única coisa que, na verdade, eles precisavam fazer para desfrutar das bênçãos de Deus, da comunhão com Deus, da presença de Deus na sua vida, era tão somente obedecer ao que Deus lhe determinara. E esse foi o grande problema do casal e o grande drama hoje da humanidade, é obedecer, porque o ser humano é rebelde por natureza, não quer se submeter à autoridade de Deus, não quer submeter à autoridade de homens, está sempre se rebelando contra a autoridade, é algo que parece que dá aversão ao homem, essa questão de se submeter a alguém. Por isso que muitas vezes o filho se rebela contra o pai, não quer respeitá-lo, não quer ouvi-lo, não quer obedecer, por causa dessa natureza pecaminosa do homem de se rebelar contra Deus. É interessante observar que Adão e Eva não foram capazes de resistir à investida de Satanás ao pôr em dúvida as intenções de Deus. E começa a torcer de forma clara. O Senhor Deus ordenou ao homem, veja aí, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu estou usando a versão NVI, a nova versão internacional, a linguagem mais contemporânea, para que nós assim entendamos. Observe que tudo estava à disposição do casal. Eles podiam desfrutar de tudo que havia no jardim. Havia, porém, um limite.
e este pertencia a Deus. Vocês podem comer livremente, mas desta não. Esse é o limite da sua liberdade. Deus coloca em nossa vida limites, liberdades. E essa história de que o homem é livre para fazer o que quer, para ser feliz, o que importa é ser feliz, fazer o que quer, isso vem lá do Éden. Quando Satanás, travestido de serpente, chega para Eva e diz, não é assim que Deus diz, e começa a torcer aquilo que Deus diz. E através da história, Satanás não tem feito outra coisa senão distorcer na mente, no coração do homem, aquilo que Deus quer, o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida. O casal vivia feliz. Diz o texto de Gênesis que Deus andava no jardim pela viração do dia. E eu posso imaginar agora Deus se aproximando do casal, o casal ouvindo os passos de Deus, sabendo que Deus estava chegando, se aproximando, e agora havia essa interação, essa comunhão, homem-Deus. E na verdade a experiência que nós desfrutamos hoje, em espírito, na comunhão com o Pai. Adão e Eva não viam a Deus, mas sentiam a presença de Deus. Nós não vemos a Deus com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé. Nós sentimos a aproximação do Senhor e podemos ter esta comunhão íntima e gostosa com Ele. Adão e Eva desfrutavam desse privilégio. Mas aí entra Satanás sob a forma de serpente e ele aparece com a sua astúcia, distorcendo a ordem de Deus, lançando a dúvida, questionando se Deus estava sendo bondoso com eles, se estava sendo justo. Eles negaram o direito de utilizar as boas coisas às quais estavam cercadas. Olha que Deus colocou à disposição tudo você pode desfrutar, à exceção de um. E agora o diabo insinua dizendo, Deus quer privar vocês, e não é isso que nós vemos na humanidade hoje. Não é isso que nós vemos as pessoas querendo ter liberdade completa, fazer o que quer, porque a obediência que Deus exige, a única coisa que Deus exige, o homem quer recusar. E foi isso que Satanás colocou na mente de Eva. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus sabe. Nós recebemos essas críticas, essas ironias a cada dia. O inimigo zombando de nós. Conseguindo que Eva lhe desse ouvidos, Satanás a persuadiu a comer. E ela também, por sua vez, convenceu a Adão que a árvore, o fruto era bom, era agradável aos olhos e ao paladar. E Adão cai na conversa e come do fruto. E o texto diz que logo eles cozeram folhas de figueira, fizeram roupas para si, aventais, e se esconderam da presença do Senhor. O que me chama a atenção no texto é exatamente isso. Eles descobrem a sua nudez, eles procuram vestimenta e eles se escondem da presença do Senhor. Queridos, a história bíblica é pródiga em mostrar nomes de pessoas que tentaram inutilmente se esconder de Deus, ocultando-se da presença de Deus, ocultando o seu pecado. Nós vamos ver Caim, por exemplo, é exemplo dos seus pais. Logo em seguida, ele tenta ocultar o seu pecado. Quando Deus o questiona, o confronta sobre o assassinato do seu irmão. E ele então responde, sou eu o responsável por meu irmão? Em outra tradução diz, sou eu o tutor do meu irmão. Em outra tradução diz, sou eu o guardador do meu irmão. Resumindo, tenho algum compromisso com isto? Uma maneira de esconder.
E muitas vezes acontece exatamente com o ser humano, pratica o seu pecado, e o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver, não fiz nada. Outro que tentou inutilmente esconder o seu pecado foi Davi, conforme lemos em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Inutilmente ele tenta esconder o seu pecado, arrumando outras artimanhas, mas não se livrou das graves consequências do preço que teve que pagar. Ananias e Safira tentaram esconder suas verdadeiras intenções, quando eles prometeram vender uma propriedade, entregar o valor como oferta, e depois combinam os dois ficar com uma parte, escondendo as suas péssimas intenções. E diz o texto sagrado, capítulo 5 de Atos, que eles pagaram com a vida a sua tentativa de enganar a Deus. A Bíblia afirma que no futuro os homens tentarão ocultar-se da face de Deus. Observe a profecia do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 19 a 21. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. O texto profético projeta para a vinda do Senhor, lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver a citação desse texto também. Quando da volta do Senhor, em que os homens descobrirem que não podem se esconder da presença de Deus. Então eles procurarão se esconder aonde puderem, mas não conseguirão. Como no passado, como ocorrerá no futuro, os homens continuam. Por causa do pecado, as pessoas fogem da luz, escondendo nas trevas as suas obras más. Fiz questão de repetir esta frase para você observar. E vem agora a pergunta que nós podemos fazer: por que as pessoas se escondem de Deus ao invés de buscá-lo? Por que as pessoas se escondem de Deus ao invés de buscá-lo? Eu destaquei 3 razões que nós podemos refletir nessa hora. A primeira é porque a primeira reação do homem, em primeiro lugar, é esconder o seu pecado. Observe em Gênesis 3:8, nós lemos: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ao sentir a presença, trataram de esconder. A primeira reação humana ao cometer o pecado, na verdade, é a fuga, é a tentativa de ocultar, para que ninguém saiba o que fez. Observe que, se antes havia expectativa por parte do casal quanto à presença do Senhor, ouvir os passos, se aproximar, buscar comunhão, agora, ao invés de se aproximar, resta a vergonha, o remorso, o medo. Diz o texto que eu fugi da tua presença porque eu tive medo. Como não tinha medo antes? O pecado provoca esse medo de Deus, esse medo da ira, o medo do inferno. Mesmo aquelas pessoas que não ligam, não estão preocupadas com a vida cristã, com a vida religiosa, mas quando falam em inferno, tremem na base, porque o pecado faz temer o inferno. E esse temor, esse medo, esse remorso faz o casal fugir do confronto com Deus e esconder-se.
Nós podemos observar facilmente esse comportamento na sociedade, na igreja, na família. Nós observamos isso. Dificilmente alguém comete um erro e procura o ofendido para confessar o erro cometido. Dificilmente alguém, e nós vemos isso na relação na igreja, dificilmente alguém comete um pecado e procura o pastor ou procura algum líder para dizer, olha, eu pisei na bola, eu falhei, eu errei, o que eu faço agora? Como corrigir? Pelo contrário, o máximo que pode, oculta o seu erro, oculta o seu pecado, porque esta é uma tendência da natureza humana. Busca o máximo que pode esconder. Há também aqueles que buscam esconder-se atrás de uma falsa postura ética ou religiosa. São chamados fariseus. São aqueles que se escondem na capa da hipocrisia, como se pudessem esconder de Deus as suas ações. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele revela que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada está oculto, nada está escondido aos olhos de Deus. Antes, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quer queiramos, quer não, nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos pecados. Quanta gente posando de bom moço, quanta hipocrisia na política, por exemplo. Quanta gente posando de bom moço enquanto destrói a moral da nação. Como diz o cantor Alexandre no hino que ele canta, Pra Cima Brasil, João Alexandre. Olha para cima, Brasil. Então, nesse cântico, nessa música, ele mostra exatamente que vestido, travestido de boas pessoas, de boas índoles, de boas intenções, há muitos que estão destruindo a moral da nação. E hoje nós vemos isso, a justiça corrompida, como diz João Alexandre. Hoje nós vemos tanta coisa errada e tanta gente posando de bom moço numa capa de hipocrisia sem tamanho, traindo as leis, destruindo as leis, para querer dizer que está defendendo o que é correto. Quanta hipocrisia, queridos, em nossas igrejas. Falsos líderes que adulteram a palavra de Deus, que falsificam a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Com a Bíblia na mão, quantas pessoas têm traído, quantas pessoas têm defraudado a palavra, quantas pessoas têm dado péssimos testemunhos, quantos líderes que pregam a palavra, mas com a sua vida, na prática, destroem tudo aquilo que prega. Quantos cristãos que poderiam ser bênção nas mãos do Senhor, que testemunham, que pregam a palavra do Senhor, mas numa capa de hipocrisia, mostra uma vida completamente contrária aos ensinos da palavra de Deus. Escondem-se de Deus numa capa de uma falsa ética, de uma falsa religiosidade. Quantos que se dizem novas criaturas em Cristo, mas vivem em conformidade com o mundo?
praticando as coisas que o mundo pratica, cometendo pecados próprios do mundo, que não condiz mais com a nova criatura, que não mais se harmoniza com o viver daquele que diz que tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida. Mas há muitos cristãos que se acomodam, que assumem a forma do mundo, não tem nada a ver. Eu posso fazer isto, depois eu corrijo, depois eu peço perdão a Deus. É como se praticasse premeditadamente, ou como se fizesse um acordo. Eu vou pecar, depois eu peço perdão a Deus. Eu ofendo a igreja, ofendo a Deus, mas depois eu peço perdão e volto numa boa. Isso não se harmoniza com a pureza, com o caráter do Deus Santo, que, como diz o apóstolo Pedro, separou um povo seu, zeloso de boas obras. E há muitas pessoas que agem em conformidade com o mundo sem a devida consciência de que nós podemos até esconder dos homens, mas jamais podemos esconder de Deus. O Salmo 139 é um dos salmos mais lindos a mostrar a onisciência e a onipresença de Deus, os atributos de Deus. E o salmista fala que Deus o conhece. No versículo 3 do Salmo 139, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E no versículo 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então ele diz: se eu subo ao céu, se eu desço ao mar, onde quer que eu vá, tu estás presente. Para onde fugiremos da presença do Senhor? Para onde fugiremos da face do Senhor? Os seus olhos está presente a nos ver em todo momento, em todo lugar. Mas infelizmente muitos vivem suas vidas buscando esconderijo, tentando inutilmente esconder-se de Deus. Se você está agindo assim, prostre-se diante do Senhor, peça perdão a Deus e corrija a sua vida, corrija o seu caminho, corrija o seu pecado. Há também pessoas que se escondem de Deus. São pessoas que encontram forte resistência em arrepender-se e voltar-se para Deus. Pessoas que não querem sequer ouvir a palavra do Senhor, sequer ouvir do Evangelho de Cristo, se escondem de Deus com uma forte resistência. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, nós lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Jamais prosperará. Aqueles que têm comunhão com o pecado, aqueles que praticam o pecado, nunca prosperam na sua vida. Mesmo aqueles que se enriquecem, se locupletam com o bem dos outros, não têm paz, não prospera, não têm alegria. Quantos que estão na cadeia, pagando o preço da sua ambição? Quantos que não estão presos por causa de proteção judicial? Mas as suas consciências acusam do pecado que cometem, presos, mas têm resistência em ouvir a voz de Deus. No texto de Provérbios, nós lemos que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então nós podemos observar aqui que ambos os textos, eles estão evidenciando o demérito do homem em alcançar a graça ou a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcança não por causa dos nossos méritos, das nossas virtudes pessoais, mas nos alcança por causa do seu caráter misericordioso. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É Deus quem nos procura e nos busca.
O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que nós o procurássemos. Deus não esperou no Éden que Adão e Eva tomassem a iniciativa de procurá-lo. Não, Deus foi ao seu encontro. Onde você está? Deus está procurando o homem no seu pecado. Deus está buscando o homem. Eu queria destacar agora duas fortes fontes de resistência que faz a pessoa fugir e esconder-se de Deus, tornando difícil o arrependimento e a consequente confissão. Preste atenção, queridos, isso é sério. A primeira grande fonte de resistência é a ignorância religiosa. É o total desconhecimento da verdade. Pessoas que acham que conhecem a verdade, que sabem o que é Deus, o que é salvação, mas não conhecem, são ignorantes, ou seja, desconhecem a verdade bíblica. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Estejamos atentos à verdade da palavra de Deus. O Deus desse século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não querem crer na palavra do Senhor, aqueles que zombam da palavra do Senhor. Eu estive ouvindo a experiência de um parente falando sobre a sua tia bem antiga, em que tinha seu sobrinho, ou filho, ou algum parente também, que conhecia Jesus. E que sentiu o desejo de que a sua tia, a sua parente, pudesse entregar a sua vida a Jesus. E então, quando lhe falava do amor de Deus, quando lhe falava que ela tinha que se converter, ela disse, olha, deixa eu morrer e ir para onde a minha religião me mandar, mas não me fale desse seu Jesus. Não quero mais ouvir desse seu Jesus. E há muitas pessoas que estão indo para o inferno porque não querem ouvir falar desse nosso Jesus. O maior obstáculo para a pessoa desfrutar da salvação eterna é o desconhecimento da verdade provocada pelo engano religioso. Em toda a Bíblia nós encontramos a condenação expressa, a prática da idolatria. O que é idolatria? É o desprezo consciente ou inconsciente de Deus, abraçando outros deuses para a sua adoração. Esta prática ela pode ser consciente ou inconsciente. Pode a pessoa conscientemente se rebelar contra Deus. Ou pode, inconsciente, pelos ensinamentos recebidos, ela recusar a salvação em Jesus, pensando que a sua religião é suficiente para salvar. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, repreendendo a Saul, o profeta diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está comparando a rebelião com feitiçaria. E a obstinação, que é a rebelião obstinada, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Leia lá na palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebelião é como pecado de feitiçaria, a obstinação como pecado de idolatria. É uma forte comparação entre a obstinação, a rebelião e a idolatria. Por quê? Porque ela afasta de Deus, retira da pessoa a capacidade de compreender a palavra de Deus. A verdade, costumamos dizer, a verdade dói. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade, exatamente porque ela vai no íntimo mostrar a cegueira espiritual. E então levar a pessoa a abrir os seus olhos
e entender o que seja a verdade. Em Atos capítulo 17, versículo 6, diz que o apóstolo Paulo estava em Atenas aguardando Silas e Timóteo, que estavam para chegar, para lhe fazer companhia. E diz o texto que o seu espírito se revoltava ao ver a cidade entregue à idolatria. Atenas era uma cidade tão idólatra que quando Paulo vai ao Areópago para conversar com o povo, vê ali altar a todos os deuses e havia um altar ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de ferir algum Deus que levantam um altar dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo diz, é sobre esse Deus que eu quero pregar. Este Deus que é conhecido na teoria, ele é desconhecido no íntimo de muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. Falando aos fariseus religiosos do seu tempo, Jesus disse em João capítulo 8, versículos 31, 32 e 36, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, você que me ouve nesse momento, se você tem uma experiência real com Cristo, louve a Deus pela sua experiência. Se você tem, todos nós temos familiares que não conhecem Jesus, proclamem o amor de Deus. Levem as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus como a verdade única. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos a ordem ou orientação de Deus para que se busque refrigério ou salvação na religião ou em qualquer segmento religioso. Não encontramos em nenhum lugar na palavra de Deus. Por outro lado, em toda a Bíblia nós encontramos a afirmação de que Deus é o nosso refúgio. É Deus único. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Conforme o apóstolo Pedro afirma em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação. Não adianta o homem buscar refúgio em qualquer outro Deus, porque o único e verdadeiro refúgio é o Deus eterno. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesus alerta, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Se não houver arrependimento sincero, haverá perecimento. A segunda fonte de resistência é a obstinada rebeldia contra Deus e a tudo quanto há sagrado. Quando o diabo consegue fechar a mente da pessoa, para zombar de Deus, para zombar de tudo que é sagrado, para destruir o que é sagrado. Então esta obstinação se torna uma resistência tão terrível, que só um milagre da parte de Deus e do seu Santo Espírito para levar essa pessoa à conversão. É a obstinação contra Deus, algo tão comum em nossos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, ele afirma, desculpem, ele afirmou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, tempos terríveis, onde os homens seriam egoístas, arrogantes, perversos, blasfemos, irreverentes, caluniadores. E nós estamos vivendo esse tempo em que homens ímpios se manifestam irredutíveis em seu propósito de confrontar e destruir a tudo que é sagrado. Escondem-se na capa de defensores da lei, da justiça e da democracia. Desprezam a Deus,
perseguem a verdade, vulgarizam a imoralidade. Tais homens amam as trevas, se escondem nas trevas e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam vistas. Concluindo, queridos, como ocorreu no Éden, Deus continua buscando o homem no seu pecado, mesmo este tentando esconder-se. Como ocorreu no Éden, continua em toda a história e está presente hoje. Os homens se escondendo de Deus, para esconder, tentando esconder o seu pecado. Por mais que queiram, porém, ninguém pode esconder-se de Deus e das consequências do seu pecado. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3, o texto que nós já lemos, mas vamos ler de novo, diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não adianta esconder. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Li uma historinha essa semana de um pai que, com o seu filho pequeno, ele chegou numa casa e ele olhou por cima do muro e viu um par de sandálias. E ele disse: eu vou pegar aquelas sandálias ali. E falou para o filho, disse: olha, fica olhando aí para ver se vem alguém, porque eu vou pegar aquelas sandálias ali que o papai está descalço. E quando ele subia o muro, o menino disse: pai, tem alguém olhando. O pai olhou de um lado e de outro e disse: mas quem está olhando? O menino disse: Deus. Deus está te olhando. A criança, na sua pureza, na sua inocência, ela tem a sensibilidade de Deus na sua vida. E aquele homem que achava que ninguém estava vendo, foi alertado por aquela criança. Mas é o que acontece em nossa vida. Tem muitos cristãos fazendo negócio sujo por aí afora e achando que tudo fica encoberto aos olhos de Deus. Tem muitos que estão corrompidos pelo pecado, estão achando que nada acontece, ninguém está sabendo. Mas o texto diz aqui: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. E o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Morte física e principalmente a morte espiritual. Morte física porque há muitas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, morrendo antes do tempo, porque as suas vidas são destruídas pelo pecado. Onde eu encontrei um senhor conversando com ele, e ele falando que tinha muita saúde e tal, e eu curiosamente perguntei a sua idade. Eu olhei para ele, eu achei, ele é mais velho do que eu. E quando eu perguntei a sua idade, ele disse: eu tenho 53 anos, estou ainda novo, jovem. A sua cara, o seu corpo, o seu físico era de 80. Estou exagerando um pouco, mas era no mínimo 70. Por quê? Porque o pecado havia destruído a sua vida, os vícios, aquilo que ele cometeu de errado, estava consumindo a sua vida física. E muitos estão morrendo como consequência do pecado. Mas a morte pior é a morte espiritual, é a morte eterna, é a condenação eterna, é o resultado eterno, que é a morte, a separação eterna de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo texto de
Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida, o dom de graça que Deus oferece é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A única alternativa dada ao homem é o arrependimento e a confissão. Nenhum Deus, nenhuma bondade, nenhuma postura ética, nenhuma postura moral, nenhuma religiosidade, nada o levará ao céu, a não ser a consciência do seu pecado e a consequente confissão ao Senhor, para receber dele o pecado. O apóstolo Pedro, falando aos israelitas, os líderes judaicos, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependam-se, convertam-se, voltem-se para o Senhor, para que sejam apagados, cancelados os seus pecados. E venha o tempo de paz na alma, de alegria e de certeza plena da salvação eterna nos céus. Mais uma vez repetindo, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta apenas confessar o pecado, mas tem que deixar o pecado. Tem muita gente que confessa para Deus: perdoa, Senhor, eu pequei, mas continua pecando. Não adianta. Você confessa, mas continua na prática. Renuncia ao pecado, deixe o pecado, para que assim o sangue de Jesus Cristo possa trabalhar a sua vida por completo, libertar a sua vida por completo, e assim você ter um encontro real com Jesus e desfrutar da certeza plena da salvação eterna. A salvação não provém de compreensão intelectual, mas de sincero arrependimento e confiança incondicional em Jesus como Salvador único e pessoal na sua vida. Somente aquele que reconhece o seu pecado, confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia do Senhor? Confesse o seu pecado, abandone, deixe, entregue a sua vida a Jesus. Lá no Éden, Deus sacrificou a vida de um animal para fazer vestimentas para Adão e Eva, conforme lemos no final do capítulo 3 de Gênesis. Lá no Calvário, Deus sacrificou o seu Filho para que através do seu sangue, eu e você, e a humanidade pudesse ser resgatado do poder e da maldição do pecado e poder voltar à comunhão íntima com Deus através do sacrifício vicário do seu Filho, do sangue vertido na cruz. Abandone o seu pecado. Olhe para Jesus. Confesse-o agora. Deixe. E você vai alcançar a graça e a misericórdia do Deus eterno. E esta graça, esta misericórdia, vai se renovar a cada dia na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua decisão. E que a partir de hoje, comece em você uma nova e diferente vida. Uma vida de íntima e completa comunhão com Deus, através de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Quero orar com você que é crente, com você que é uma nova criatura em Cristo, mas que também, como todo ser humano, é frágil, comete pecado. Mas eu quero orar por você que porventura me ouça nesse momento e que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu quero clamar ao Senhor
para que o seu Santo Espírito possa operar profundamente na sua vida, abrindo os seus olhos para conhecer o verdadeiro caminho, que é Jesus. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eu oro neste momento por todos aqueles que juntos estamos em culto nesta hora e que fomos tocados por Tua palavra. Todo o coração que foi impactado com a Tua palavra e que nesta hora tem algo a confessar ao Senhor e tenha disposição de deixar para que a sua vida desfrute da mais profunda paz com o Senhor. E também eu quero orar, Pai, por aquele que está me ouvindo, que me ouviu nessa mensagem e que ainda não tem uma experiência real contigo. Que nesta hora esteja tomando uma decisão verdadeira por Jesus. Ó Espírito de Deus, trabalha os seus corações. Trabalha, ó Deus, o coração de todo aquele que com humildade, com simplicidade diante do Senhor, está buscando ouvir a Tua voz, está querendo Te obedecer. Os nossos familiares que ainda não Te conhecem, sejam alcançados pelo Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, de experiências reais contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje, sempre, eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia a dia e nós estaremos juntos terça-feira na nossa sala de oração, nossa terça de oração. Estaremos juntos na quinta-feira, oração e estudo bíblico de igual modo. Deus nos abençoe. Na sexta-feira, nós vamos ter uma sala de oração com a família Braga. Toda a família Braga vai estar reunida em oração na sexta-feira. No próximo mês de setembro, no finalzinho de outubro e começando setembro, nós teremos uma semana de oração, culminando com uma vigília de oração na sexta-feira, dia 4. Então nós estamos contando com vocês nesse trabalho. E quero também lembrar que nesse próximo final de semana, Levi, nós temos o Congresso Jovem, Congresso da nossa juventude, Congresso do nosso Ministério Jovem. A nossa juventude vai estar na direção dos trabalhos do domingo e certamente Deus estará abençoando. No domingo pela manhã teremos a participação do cantor Mateus Santiago, estará conosco, ok? E nós estaremos louvando ao Senhor e você vai divulgar também e passar o link para todos os seus amigos para que juntos estejamos nesse congresso compartilhando com a nossa juventude. Deus nos abençoe e nos dê uma semana muito grata na presença do Senhor. Ainda
Amém.